Olá, oitavo ano. Nós estamos aqui começando a nossa semana 2, dando continuidade aqui aos temas que nós estamos revendo, estudando, analisando durante esses dias, tá? Semana passada nós vimos aí um pouco sobre o debate e nessa semana nós vamos falar um pouquinho sobre os operadores argumentativos, tá? Então aí eu vou pedir para vocês abrirem a sua apostila, aí na página, vamos achar aqui a página 5, tá? Isso aí, vamos abrir a apostila na página 5, então, para nós darmos prosseguimento à nossa aula de hoje e para que vocês entendam um pouco mais desses operadores argumentativos, tá? Vamos falar um pouco sobre eles nessa aula de hoje. Lembra que na semana passada, então, a gente falou sobre o debate. E esse poder do debate que foi colocado ali, né, que normalmente é apresentado na televisão, no rádio. Citamos o exemplo ali, por exemplo, de um debate político, que é muito comum na época das eleições municipais, presidenciais, e as emissoras de televisão apresentam muito esse tipo de debate, né? Mas o debate pode acontecer também de uma forma assim mais informal, nas conversas que nós temos em casa, com os nossos pais, com os nossos irmãos, nas conversas que nós temos com os amigos, né, nas situações que a gente vivencia dentro de uma escola, por exemplo, em que as pessoas têm opiniões diferentes, mas o importante é a gente deixar muito claro aqui que mesmo existe o debate justamente para isso, existindo opiniões diferentes sobre determinado assunto que está sendo ali colocado no momento, é importante que a gente respeite o outro opositor, né? Respeite o outro que tem ideia diferente da nossa, e que ele também respeite a nossa, né? Esse é um ponto super importante para a gente entender, para a gente desenvolver e para a gente viver bem em sociedade. Nós estamos aqui, vivemos numa democracia em que as pessoas têm liberdade de expor a sua opinião. As pessoas têm liberdade de pensar da forma que querem e de pensar diferente uns dos outros. Então, a gente precisa respeitar as nossas opiniões, né? São opiniões divergentes que a gente tem, que as pessoas têm sobre política, sobre economia, sobre futebol, sobre religião, né? E se a gente respeita a opinião dos outros, se as outras pessoas respeitam a nossa opinião, é uma oportunidade que a gente tem de viver sem conflito, de a gente viver de modo harmonioso em sociedade, tá? Então vamos aqui aos operadores argumentativos. Se a gente está falando em opiniões diferentes, a gente está falando em argumentação. A argumentação são as palavras que a gente usa, né, é, por meio do conhecimento que a gente tem sobre tal assunto, para convencer o outro a respeito daquela ideia que a gente está defendendo, que o outro tem para convencer a gente, ou então para convencer a si mesmo, o seu público, né? Então, e aqui nós vamos ver os operadores, hoje mais especificamente os operadores argumentativos, tá? Então, vamos relembrar. Em um debate, os participantes precisam sustentar o seu posicionamento, mas com respeito e consideração pelas opiniões dos outros. Deixamos muito claro isso, né? Contra-argumentar é analisar argumentos que sustentam uma opinião diferente da sua, explicar por que esses argumentos não convencem e apresentar outros na tentativa de influenciar a opinião do interlocutor, né? Então, o fulano A apresenta uma opinião, o fulano B não concorda com aquela opinião. Então, ele vai contra-argumentar. Fulano A argumenta. O fulano B, não concordando com as opiniões do A, ele vai contra-argumentar. E aí, então, ele vai utilizar dos argumentos que tem. Para isso, ele precisa de conhecimento, né? Depois, em seguida, as expressões de concordância e discordância. Você concorda ou discorda, então você tem as expressões para isso, né?
Elas servem para marcar a posição diante de outra opinião. O uso de expressões como essas cria um tom amistoso, permitindo que os interlocutores discordem sem se desrespeitarem. Tá? É importante isso nesse debate. Você vai discordar do outro, mas sem desrespeitar. Você vai deixar claro para ele que não concorda com a opinião dele, que pensa diferente do outro. O outro vai falar a mesma coisa para você, mas isso em tom amistoso, né? É difícil na prática? Sim. A gente percebe que na prática, muitas vezes, acontece um tom de discordância muito duro e, às vezes, até desrespeitoso com o outro, né? E é uma situação difícil até para quem está comandando ali, para quem é o mediador da situação, para ele controlar isso aí. Mas o mediador, sobretudo, ele tem que ser uma pessoa que ele esteja ali no tom amistoso, ele não esteja nem de um lado e nem de outro, né? No geral, elas aparecem no início da fala, enfatizando o que o outro disse e também antecipando se haverá ou não discordância do ponto de vista. Vamos lá. Para dar aos enunciados força argumentativa, utilizamos o que chamamos de operadores argumentativos. O uso desses operadores ajuda o ouvinte ou o leitor a entender o movimento da argumentação que um falante usou em seus enunciados. Entre os operadores, há palavras de diferentes classes gramaticais, com destaque para as conjunções. Relembre alguns dos operadores argumentativos, tá? Passar aqui rapidamente, depois vocês dão uma olhada com mais tranquilidade. Então, você tem ali, por exemplo, os operadores que assinalam uma introdução de uma argumentação mais forte. Até mesmo, inclusive, né? Você tem aqueles operadores que acrescentam argumentos sem gradação em favor de uma mesma conclusão. E também, ainda, além disso, né? Então, ele está reforçando outras coisas que o outro já disse. Aqueles operadores que introduzem uma conclusão referente a argumentos apresentados antes, como portanto, logo, assim, né? Para dar uma ideia de conclusão. Aqueles operadores que dão uma ideia, ideias opostas, ideias contrárias, o mas, porém, contudo, embora, ainda que, posto que, e assim por diante. Tá? E há aqueles operadores que introduzem uma justificativa ou uma explicação, porque, pois, já, visto que, e etc. Tá bem? Então, isso aí a gente observa com naturalidade no texto. Vamos à atividade. Leia os trechos a seguir. Você tem dois trechos, eu concordo ou eu não concordo com a questão do uso do celular em sala de aula. No primeiro, a pessoa concorda com o uso do celular em sala de aula. No segundo, ele não concorda. Vamos ver o primeiro. Quais são os argumentos que ele utiliza e qual é o operador, ou quais são os operadores argumentativos que ele vai utilizar aqui. Vejam a fala. Eu concordo que os estudantes devem usar o celular na sala de aula, uma vez que, o primeiro argumenta, até esqueci o nome aqui, né? O operador argumentativo, tá? Voltando aqui, uma vez que ele já faz parte do dia a dia do aluno e o uso da tecnologia é imprescindível para que o aprendizado extrapole o ambiente da sala de aula. Mas, outro operador, dando ideia contrária, é necessário deixar claro que a finalidade, qual é a finalidade e quais são os momentos em que a utilização desse aparelho é propícia em ambiente escolar. Então, veja bem a fala do primeiro aqui, ele diz que concorda que é importante o uso do celular, uma vez que isso já faz parte da vida do cotidiano do aluno. Depois ele utiliza um outro operador aqui, que dá a ideia de contrário, mas é deixar claro qual é a finalidade e quando ele deve ou não deve usar. Muito boa a fala dessa primeira personagem aqui. No segundo, a pessoa literalmente discorda do uso do celular em sala de aula. Eu não concordo que os estudantes devem usar celular na sala de aula, pois, esse pois dá uma explicação.
né? Pois tira a atenção deles porque ficam mexendo nas redes sociais e adolescentes não têm limites. Tá? Utilizou aqui, ele não concorda e utilizou um poder argumentativo e um operador argumentativo para explicar o porquê que ele não concorda. Tá bem? A questão A. Qual o objetivo das palavras destacadas no trecho? O eu concordo, eu não concordo. Está claro que é para deixar clara qual é a opinião de cada um dos falantes. Né? Na frase 1, qual palavra indica que um outro ponto de vista será apresentado? Você tem aqui, por exemplo, ele começa falando do seu ponto de vista, utiliza um poder de argumentação aqui uma vez que, e quando ele utiliza o mas, ele está introduzindo um outro ponto de vista para reforçar o que ele pensa quando ele concorda com o uso do celular. Tá? Questão, a letra C. Circule a palavra ou expressão abaixo que poderia substituir o mas. O que poderia substituir o mais? O entretanto, até mesmo, dessa forma. Não coloque isso aqui de forma decorada. Vá lá no quadro e busque o que está na mesma linha ali, não. Tá? Por exemplo, você tem que ir lá no texto para substituir o mais. Entretanto, até mesmo, ou dessa forma. Ó, é imprescindível para que o aprendizado extrapole o ambiente em sala de aula, mas é necessário deixar claro. Então, o que é? Entretanto, ou até mesmo, ou dessa forma, o que acontece aqui? Melhor seria o entretanto, né, para dar ali o mesmo tom, para não mudar o sentido do texto. Tá? Na letra D, qual palavra ou expressão abaixo poderia ser empregada agora na frase 2, substituindo a conjunção pois, o já que, porém ou contudo. Tá? Se você ler e entender ali com tranquilidade, vai saber exatamente qual delas ali. Questão número 2. O potencial do celular dentro de uma sala de aula é o estímulo que ele causa nos alunos e a independência e autonomia que desenvolve, colocando-os como coautores do próprio conhecimento. Alunos que se deparam com objetos que já vivenciam fora da escola sentem-se mais seguros e independentes dentro do ambiente escolar e na construção do seu conhecimento, devido à facilidade que têm ao manusear a ferramenta. Continuando ainda sobre o celular em sala de aula, agora um outro texto, também ele traz aqui um ponto positivo, o autor defendendo o uso do celular em sala de aula e colocando aqui a sua argumentação que pretende convencer. Né? Suponhamos que seja um professor que esteja falando para pais que concordam, que não concordam, então o professor estaria ali colocando o seu ponto de vista e argumentando a favor. Tá? Letra A. Qual ideia é defendida no parágrafo? Está claro aí, a gente acabou de comentar sobre isso. Né? Quais argumentos são usados? Aí agora é que é importante. Você já entendeu qual que é o objetivo do texto, né? Qual a ideia que ele está defendendo. Que ele está defendendo o uso do celular em sala de aula. No caso aqui, o Saturnino, a Letícia Saturnino, quais são os argumentos, ela quem escreve o texto, né? Quais são os argumentos que ela está utilizando aqui nesse texto para convencer aqui o interlocutor, o que está do outro lado, de que o celular deve ser utilizado na sala de aula. Leia o texto com bastante tranquilidade e observe isso aí e coloque um trechinho ali. Tá? Como você vê agora o uso do celular pelas escolas nesse contexto de pandemia? Né? Aí já é uma opinião pessoal. Né? Quando a gente vem no contexto de pandemia, a gente está observando que o uso das tecnologias, do computador, especificamente do celular, ele é imprescindível, né, para que as pessoas possam estar em contato mais direto com o professor, estar mais próximos da sua escola, possam utilizar esse aparelho de forma positiva para pesquisar, para acompanhar as aulas, para conversar com o professor diretamente na escola de forma mais rápida, não é? Então, sem o uso dessa tecnologia, acontece de forma muito mais
difícil, né? Você tem que procurar a escola tem que entrar em contato com o professor, depois dar a devolutiva, coisa que demoraria pelo menos uma semana, você tem um contato imediato, um retorno imediato ali do professor com o uso dessa tecnologia, tá? Então, muito ponto positivo aí, que a gente pode aprender e levar da agora para frente, tá? O próximo quadrinho aí vem falando sobre o debate regrado, né, que ocorre na oralidade. É bom vocês lerem esse trechinho aí com bastante atenção. Tá? A expressão do posicionamento dos participantes configura-se na relação entre a linguagem não verbal, postura corporal, gestos, sinais de face, direção do olhar, a cor de vestimenta, e a linguagem verbal, o conteúdo da fala, escrito. Né? As escolhas das palavras, dos modos e tempos verbais, ou ainda da pessoa empregada, em geral a primeira pessoa do singular, ou plural, compõem um conjunto de traços formadores das estratégias argumentativas a fim de persuadir o público em relação às ideias defendidas. Só para relembrar um pouquinho do debate regrado aí e da parte teórica. Né? E aí vem a questão número 3. Leia abaixo os trechos do debate entre dois candidatos à eleição presidencial. Vamos lá. O candidato 1. Àquela altura, nós atendíamos as famílias com obrigatoriedade de que cada família colocasse suas crianças nas escolas. Tinham que estar com carteira de vacinação em dia e com a carteira escolar em dia para poder aprender. Então, no candidato A, ele fala ali do atendimento às famílias, da obrigatoriedade de as famílias colocarem as crianças na escola. Isso é obrigatório, está muito claro aí no texto, né? Para isso, elas tinham que estar com a carteira de vacinação em dia e com a carteira escolar em dia também, para poder aprender. Já o candidato 2, ele apresenta a proposta, assim, a minha proposta em relação aos programas sociais é de que eles devem ser atendidos para alcançar a maior parte da população que ainda não foi alcançada. Né? Coloca o seu posicionamento aí sem obrigatoriedade, o contrário do candidato 1. Vamos lá, então, às questões. Na fala do candidato 1, a palavra destacada mostra que o debatedor considera a adesão às condições do programa como um dever ou possibilidade no candidato 1. Olha lá a palavra obrigatoriedade. É um dever ou uma possibilidade? Que palavra reforça esse sentido? Né? Qual é a palavra? Além de obrigatoriedade, qual outra palavra que reforça esse sentido da obrigatoriedade, do dever de frequentar a escola? Tá? Na fala do candidato 2, qual a palavra que ameniza o sentido de se fazer alguma coisa por obrigação? A minha proposta em relação aos programas sociais é de que eles devem ser estendidos para alcançar a maior parte da população. Né? Esse devem ser estendidos, né? Ele ameniza essa ideia de obrigação. Tá? E a letra C, qual a diferença de sentido entre as duas falas, né? De obrigação, entre o dever e a possibilidade. Qual a diferença de sentido entre essas duas palavras? Tá? Então, a nossa aula de hoje foi para a gente acentuar, reforçar o que nós aprendemos, discutimos na aula anterior, sobre esse poder de argumentação. Tá? É bom fazer essa aula com bastante tranquilidade, ler, reler o texto, de repente voltar aí na teoria da aula anterior, entender bem isso aí, para você saber exatamente o que acontece num debate. Né? Nos próximos que você vir aí, os próximos debates que vêm aí, futuramente teremos eleições, para você entender bem ali a função do mediador. O mediador tem a função de fazer, de organizar, de colocar as regras, de fazer as perguntas, né? E de realmente mediar ali para que não aconteça um desentendimento, né? De dar o direito de resposta, de réplica, de tréplica, tá? Então, a teoria aí proposta na aula anterior vai ajudar você a entender bem
esse processo aí desse tipo de discussão que acontece, que é muito importante para a gente viver bem em sociedade de modo mais calmo, mais tranquilo e mais justo, tá bem? Semana que vem nós voltaremos com a aula 3, com o nosso tema, discutindo mais um tema aí, tá? Abraço e até lá.